duas mulheres incríveis e hablantes. Estamos aqui para mais um episódio do Habla Empreendedora, o podcast da mulher de negócios. E hoje, nosso papo será ainda mais incrível, mais especial, com oferecimento de duas empresas que apoiam o empreendedorismo feminino, Foco Soluções em Recrutamento e Desenvolvimento Comercial e Flávia Trindade, Clínica de Psicologia e Avaliação Neuropsicológica. Prepare-se que hoje nós teremos uma conversa sobre mudança de carreira, sexualidade humana, psicoterapia, avaliação psicológica e saúde mental. Tudo juntinho e misturado com essa profissional incrível, Flávia Trindade. Flávia, é um prazer ter você aqui hoje no nosso episódio no Habla Empreendedora. O prazer é todo meu. Flávia, eu quero já começar perguntando para você sobre uma questão bastante interessante da sua jornada, da sua carreira. Você é analista de sistemas. E aí, depois de ter feito análise de sistemas, você foi para a psicologia. Conta um pouquinho dessa história aí para nós. O que te motivou a sair da área de exatas para ir para a área da saúde? Bom, então, é grande, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Eu, como muitos adolescentes hoje, jovens, eu não sabia muito bem que caminho seguir, né? Eu tinha psicologia em mente, mas o curso não era um curso muito barato. Então, eu ficava em dúvida. Ano que vem eu decido, ano que vem eu decido. E o tempo foi passando e eu fui vendo que eu precisava fazer alguma coisa. E como eu sempre tive facilidade, né, em mexer em software, em mexer com computadores, naquela época mais ainda, porque hoje eu não mexo tanto, mas naquela época eu decidi fazer análise de desenvolvimento de sistemas como até uma opção ali, porque não tinha muitas opções, até porque a psicologia naquela época nem cabia no meu bolso, e fui nessa área. E você concluiu a sua graduação, primeira graduação, em primeiro lugar do curso. E aí você ganhou uma bolsa para uma pós-graduação que a própria universidade tinha dado para você. E você fez psicopedagogia clínica institucional. Isso. E ali você acabou se encantando com algumas disciplinas dentro da psicologia. E aí veio o cliquezinho para fazer a graduação em psicologia. Foi mais ou menos isso. Não. Não? Não. Então eu falei errado. Não foi isso. Na verdade, eu digo que foi muito providencial, porque eu resolvi fazer a psicologia. Na verdade, foi uma coisa meio bem interessante, bem divina, porque eu tava olhando, tava, na verdade, zapeando ali no controle, mudando de canal, e eu vi a Marília Gabriela entrevistando uma psicóloga. Eu não prestei atenção em nada daquela entrevista, porque eu ficava olhando pra psicóloga e eu ficava olhando, e ficava admirando, ficava falando, nossa, olha que mulher, olha psicóloga, olha não sei o quê, e eu nem vi o que ela falou, nem ouvi. E naquele dia, né, a minha mãe chegou do trabalho, e do nada ela falou, por que você não faz psicologia? E eu entendi como um sinal. E daí, no dia seguinte, eu entrei em contato com a universidade, e era o último dia para fazer as inscrições. Então, acabou dando muito certo. E, como eu falo, também foi providencial, porque eu não sabia que eu tinha terminado em primeiro lugar e tinha ganho essa bolsa. Então, quando eu ganhei, eu já estava em psicologia. Eu estava no primeiro período, acho que fazendo 2 meses, mais ou menos, a graduação. E daí, eu já procurei uma graduação que encaixasse a psicologia. Daí, como algumas abordagens eram só para quem já era formado ou estava no 9º período, eu falei, não, vamos psicopedagogia, vou conseguir ver um pouquinho desde a mente infantil, ver questões já de transtornos nos pequenos, essas coisas, e foi aí que eu segui. E você acha que a análise de sistemas, ela te ajudou ou te ajuda em algum ponto na psicologia? Me ajudou inclusive como pessoa, eu digo, porque eu era sou
né, tímida, mas eu era muito mais. Então, para apresentar um trabalho, para falar sobre uma ideia, para defender um ponto de vista, era muito difícil. Então, foi dentro até dessa graduação que eu fui me permitindo e me soltando. E quando eu fui para psicologia, eu já tinha conquistado muito. Então, no primeiro período, já quando falaram, vai ter trabalho, você vai ter que fazer isso, eu já fui me encaixando ali de certa forma, porque eu já tinha vencido muita coisa antes. Olha que interessante isso, gente. E você acha que existe alguma semelhança das máquinas com o cérebro humano? Como que essa perspectiva influencia seu trabalho hoje? Isso vai, né, acho que bem ao encontro até do que falaremos daqui a pouco, que é a minha abordagem, a terapia cognitivo-comportamental. Então, né, assim como as máquinas, elas precisam da programação, elas precisam daquele código, elas precisam receber informação, nós também recebemos informação do externo. Né? E dessa forma, a gente, através dos nossos pensamentos, nós temos comportamentos. E o que acontece quando você programa uma máquina? Ela te dá aquilo que você programou. Os comandos. É como os prompts hoje de chat GPT. Exatamente. Se você programa, ela vai, de certa forma, ter um comportamento. Ela vai te dar aquilo. Então, de certa forma, temos um pouquinho, principalmente com a TCC aí. Tá, você já entrou na TCC e é uma coisa que eu tenho, acredito que nossas ouvintes também têm curiosidade de saber o que é a TCC, né? Porque TCC a gente conhece que é trabalho de conclusão de curso. Sim, eu também conhecia por isso. Mas o que é a TCC? Qual que é a diferença dessa abordagem para outras, né? Porque para quem não conhece muito de psicologia ou nunca fez um tratamento antes ou nem mesmo uma consulta, pode achar que terapia é tudo igual, que nem às vezes tem um entendimento de que existem abordagens diferentes. Então, quero que você explique para nós o que é a TCC, qual que é a diferença dessa abordagem para as demais. Então, eu sempre falo até na primeira sessão, né, quando eu estou conhecendo o paciente um pouquinho, sobre essa questão das abordagens. Porque dificilmente quem não faz psicologia ou quem não lê sobre psicologia vai saber que, né, dentro da clínica a gente pode atuar de diversas formas. Então, a abordagem nada mais é do que você ter uma linha teórica com conceitos e técnicas baseadas naquela pesquisa, naquele autor. Né? Então, a gente tem, né, muitos perguntam, de Freud. Então, Freud é o pai da psicanálise, né? Então, quem faz terapia do cunho da psicanálise vai trazer tudo isso de acordo com o que Freud falou. Eu sou da terapia cognitivo-comportamental. Então, o nosso papai se chama Aaron Beck, né? Nos anos 60, ele começou a pesquisar sobre depressão. Então, todo o começo da cognitivo-comportamental veio sobre depressão. E o Aaron Beck sempre trouxe que, mais do que o fato ocorrido, o que nos impacta é como a gente interpreta esse fato ocorrido, né? Então, por isso, cognitivo-comportamental. O que é cognitivo? O que são os nossos processos, né? De uma forma bem simples. Memória, atenção, percepção, planejamento. Isso são o nosso cognitivo. E depois tudo isso acata e acarreta o quê? O nosso comportamento. Se a gente pensa de uma determinada maneira, a gente se comporta daquela determinada maneira. E a TCC, ela é usada para algum caso mais específico? Ela é indicada para qualquer caso? Como que você vê aí hoje, como psicóloga, que tinha várias abordagens para você escolher e você acabou escolhendo a TCC? O que te motivou a escolher especialmente a TCC? Eu me identifiquei logo de cara com a forma como é trabalhado, né? Como se conduz, qual é a visão desse sujeito que está à nossa frente, né? Ou seja, do nosso paciente. Então, tudo aquele conceito, tudo aquilo que o Aaron Beck trouxe, eu me identifiquei muito. Então, a TCC, como eu falei, ela começou lá nos anos 60 com a pesquisa com a depressão. Mas hoje, ela é indicada para qualquer transtorno. Então, né, nós temos sucesso em casos de ansiedade generalizada, de transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos alimentares, transtornos sexuais, enfim, inúmeros. E todos a gente consegue fazer de acordo com os protocolos da TCC. E como que você personaliza isso?
para você poder aplicar, porque cada paciente é único, né? Como que você consegue personalizar uma abordagem para atender a cada paciente de forma única? É isso que eu falo, né? Eu acho que nesse ponto, eu acabei, de certa forma, meio que até personalizando um pouco a TCC, porque nós temos protocolos, né, que nos indicam mais ou menos como devemos trabalhar, mas eu sempre trago de acordo com o indivíduo que está à minha frente. Por exemplo, né, na TCC a gente tem muita técnica, muita tarefa de casa, muitas coisas assim. Se eu percebo que é um indivíduo que não faz tarefa de casa, que não se dá muito bem com as técnicas, eu vou para outros caminhos, né? Se eu percebo que é um sujeito que reage muito às técnicas, que gosta muito, que eu uso mais técnicas. Então, eu sempre considero muito, e eu também considero muito essa questão do indivíduo é um ser único, né? Então, eu sempre vou analisar e fazer um plano de tratamento para aquela pessoa. Eu não vou pegar um protocolo pronto e vou falar, é esse protocolo que você vai receber. E que tipos de técnicas que se aplicam na TCC, especialmente? Então, nós temos muitas técnicas, por exemplo, né, exatamente por aquilo que eu falei, né, no começo. Então, se aquilo que eu interpreto do que aconteceu, daquele evento, de repente é mais, né, significativo do que o evento em si, então o que significa isso? São os meus pensamentos, né? Então, eu vou principalmente buscar esses pensamentos. Quais são os pensamentos do meu paciente? Quais são as crenças que meus pacientes trazem que levam a esses pensamentos? Então, né, a gente traz muita técnica trabalhando a emoção, trabalhando os pensamentos, muita questão voltada ao comportamento. Então, se você fez isso até hoje, você teve esse resultado e você tem esses pensamentos, né? E aí, voltando à análise de sistemas lá, vamos dar uma reprogramada. Vamos começar a pensar de formas diferentes, né? Para você agir de forma diferente, e a partir do momento em que você quebrar alguma coisa, a partir do momento em que aquilo que de repente traz um sofrimento para você, você amenizar esse sofrimento, você vai ter mais desse comportamento funcional, né? Você vai quebrar mais isso, e a partir do momento em que o teu comportamento disfuncional se torna mais funcional, os teus pensamentos também vão se tornar mais funcionais, né? Então, até para ficar mais claro, né? Falando aí com os ouvintes, vamos trazer um pouquinho da depressão. A pessoa com depressão, ela tem pensamentos de culpa, ela tem pensamentos de menos-valia, ou seja, ela se considera menor que os outros. Ela tem o pensamento, a distorção, né? E olha muito o futuro como algo extremamente negativo. Então, o que nós fazemos? Nós começamos a trabalhar nesses pensamentos. Nós começamos a mostrar tudo que ela já fez na vida, tudo que ela já conquistou, que não alimenta esse pensamento de menos-valia, né? Nós vamos buscar técnicas para, inclusive, ela começar a fazer coisas diferentes, para que ela prove que, de repente, esse futuro ele não precisa ser tão obscuro ou tão triste quanto ela imagina. Então, isso é uma forma de mudar pensamentos e de fazer com que ela mude um comportamento. Porque se ela saiu uma vez de casa e ela não estava com vontade, mas, poxa, eu fiz um amigo, poxa, eu tive esse esforço, ela se sente com um pouquinho de gratificação. E esse pouquinho vai impulsioná-la para a segunda saída. E vai estar um pouquinho mais forte na terceira saída. E assim a gente vai trabalhando para que ela consiga sair desse estado. Olha que interessante, gente. Como funciona a mente do ser humano. É uma máquina mesmo. E Flávia, você é bem CDF, né? Não sei, você que tá falando. Você continuou seus estudos e você fez várias especializações. Então, deixa eu ver se eu lembro de todas. Sexualidade humana é uma especialização que você fez. A própria terapia cognitivo-comportamental, você precisou se especializar nessa técnica. Avaliação psicológica concluinte, neuropsicologia. Isso também está em processo. Neuropsicologia também em processo. E psicopedagogia clínica institucional. Isso. Fora os diversos cursos aí para cada um dos testes, por exemplo, que vai aplicar e assim por diante. Eu quero que você resuma um pouquinho do que você faz no seu consultório.
que cada uma dessas especializações traz de bagagem para você que você hoje aplica no seu consultório? Tá. Então, em primeiro lugar, eu trabalho com a psicoterapia, que é onde eu utilizo a TCC. Então, que é realmente, né, as sessões, a terapia, as aplicações. E eu também trabalho com avaliação psicológica, que daí é outra coisa e é um outro processo. Que eu acho que é um processo que já não é tão conhecido do grande público, que é a avaliação psicológica, porque quando você tem alguma situação de saúde, o que você faz? Você vai ao médico, ele te prescreve ali os exames que você vai fazer, você faz e dá os resultados. Eu imagino que a avaliação psicológica, ela seja mais ou menos parecida com isso. Só que ao invés do que o exame ali traz em termos físicos, ele traz em termos de mente. É isso mesmo? Basicamente. Então, né, na avaliação psicológica, como a gente faz, né? A gente tem uma queixa, que pode ter vindo do pai, da escola, de algum médico, e nós vamos esmiuçar essa queixa. Por quê? Por que a criança, por que o adolescente, por que o adulto se comporta dessa maneira, né? Então, a partir daí, a gente começa esse processo de investigação. Então, né, os processos de testagem, né, os processos de entrevistas, tudo isso para que no final nós tenhamos um laudo dizendo, olha, essa pessoa, ela possui, de repente, um transtorno, ou, de repente, são questões comportamentais, né? Questões de dificuldades, de repente, de aprendizagem. Então, tudo isso a gente faz para que, no final, essa pessoa tenha um diagnóstico preciso. Hoje, quais os instrumentos e técnicas que são utilizados para uma avaliação psicológica? Nós temos inúmeros, né? Assim como temos vários tipos de avaliação psicológica. Então, nós temos ali, né, como tal, a avaliação neuropsicológica, né? Vamos, às vezes, uma suspeita de transtorno do espectro autista, né? Transtorno, agora que está, digamos assim, em alta, TDAH. Todo mundo que tem um pouquinho de falta de concentração, eu sou TDAH. Então, nós investigamos realmente para saber se essa pessoa realmente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? A gente tem processos de avaliação psicológica voltadas para cirurgias. Por exemplo, eu vou ver se essa pessoa está apta a fazer uma vasectomia, que não é uma coisa simples, né? Exatamente, vamos como está o mental desse homem. Né? Ele tem realmente... Por que ele está fazendo isso? Né? Então, nós fazemos a avaliação para dizer se essa pessoa está apta ou não. Né? Dentro da cirurgia bariátrica, como você falou, quanta coisa vai mudar na vida dessa pessoa. Não é um simples procedimento. Né? E a gente vê se essa pessoa está apta mentalmente ou não. E o acompanhamento, inclusive, posterior. Sim. Porque... dizem que quem faz a bariátrica, ela tem muitas coisas para cuidar depois. Tem inúmeras. Principalmente na questão psicológica, porque antes, exemplo, você tinha um tanto que você comia, agora já não é mais aquilo, porque agora mudou o teu organismo, o teu jeito, o teste do Detran, ele chega a ser um teste de avaliação psicológica? Sim. Nós temos, inclusive, testes padronizados para isso. Nós temos testes de atenção para motoristas. Então, né, consegue fazer... Tem dentro disso, avaliação de impulsividade, avaliação de memória. Então, sim, o teste do Detran também é uma avaliação psicológica, né? Também temos a de porte de arma. Né? Eu posso realmente, né? Esse indivíduo, ele pode fazer um registro e ter um porte de arma, né? Então, ele vai passar por um procedimento, passar por entrevistas, passar por uma testagem que diz se ele está mentalmente apto ou não, né? Então, enfim, temos inúmeros tipos de avaliação psicológica. E você também trabalha no seu consultório, na sua clínica, com a questão da sexualidade humana. Sim. Quais os casos mais recorrentes que chegam para você? Tá, vamos falar primeiro, então vamos separar um pouquinho. Primeiro vamos falar de transtorno, né? Do transtorno da sexualidade. Acho assim, em casos, eu diria que para a mulher
A questão do vaginismo aparece bastante e a questão do desejo hipoativo, né? Então, o que é isso? Isso, né? Eu já ia perguntar, Sim, o que é isso? Não, primeiro vamos falar técnica, depois vamos abrir. O vaginismo, ele é quando simplesmente não consegue haver uma penetração, porque a mulher ela simplesmente se contrai, né? Ela fecha toda a musculatura e seria uma dor absurda e simplesmente não vai. Então, o vaginismo é isso. E isso é algo físico, é mental ou são os dois? Olha, normalmente, né, nos casos que eu atendo, são mais de cunho psicológico. É claro que, né, aí a gente pode fazer uma parceria que seja muito legal com um fisioterapeuta que trabalha com isso, porque daí com a fisioterapia, mais a terapia, nós temos muitos casos de sucesso, né? E a gente tem o desejo hipoativo, que é quando simplesmente a mulher não tem desejo. Né? Ou aquele desejo é extremamente diminuído. Então, para as mulheres, são os que mais aparecem. A Emily esteve aqui em um outro episódio do podcast, nós estávamos falando sobre menopausa. Isso também poderia se enquadrar num caso de sexualidade humana? É um pouco diferente? O que dá para ser feito hoje no consultório para a mulher que está sofrendo com a menopausa? E aí a gente tem que ver quais são esses tipos de sofrimento. De novo, cada caso um caso, né? Analisar esse caso individualmente. Está passando por transtornos mentais, dificuldades mentais, por exemplo, porque a gente sabe que a menopausa, ela marca também uma época na mulher. É um marco. É um marco. E isso mexe muito mentalmente, né? É outra fase que a mulher está vivendo. E isso pode trazer muitas dificuldades, muitas confusões, muita não aceitação. E isso daí nós trabalhamos na terapia. Tá, aí então tem o caso que é clínico da sexualidade humana e quais são os outros casos que chegam para você? Vamos falar dos homens também, coitados, não é? Que a gente estava falando das mulheres. Sim. Dos homens é muito a questão da disfunção erétil, né? Por quê? Porque espera-se no homem que ele tenha desempenho. O homem cresce ouvindo isso. A partir do momento em que ele tem Vamos trazer, por exemplo, ele adoeceu fisicamente, tá? Adoeceu fisicamente e ele foi com a sua parceira fazer sexo e ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu ter uma ereção uma vez, 2 vezes. Esse homem melhorou fisicamente. Ele foi fazer o sexo, não conseguiu, né? Então, a gente consegue aí ver uma mudança de pensamentos. Por quê? Porque a sociedade cobra, né? Ele precisa ter um desempenho. E a partir do momento em que esse desempenho não vem, a gente começa a trabalhar daí, porque daí já começa um transtorno de disfunção erétil. E daí a gente tem que trabalhar nesses pensamentos que fizeram que a falha viesse lá pela primeira vez, quando ele estava doente, adoecido fisicamente, e não necessariamente que ele tem um problema físico que traz essa disfunção. E Flávia, no teu consultório, você já atendeu casos de transição de gênero ou pessoas que não se sentem confortáveis com o sexo que nasceu? Como que se dá isso? Explica um pouquinho pra gente. Isso, e era essa a segunda parte que eu ia falar sobre a questão da sexualidade. Porque isso, de forma alguma, é um transtorno. De forma alguma, é algum problema que a pessoa passa. Então, é simplesmente, né, essa questão de realmente a pessoa não nasceu no corpo que ela se identifica, né? Então, essa questão, ela tem... É uma questão que eu gosto muito de trabalhar. Então, eu trabalho com transição de gênero, que eu acho muito importante, porque ainda são pessoas que sofrem muito, que passam muita dificuldade, que têm muitos problemas de aceitação. Acabam sendo até estigmatizadas. Sim, e a não aceitação não começa só na sociedade. Exatamente por a sociedade ser assim, começa da parte deles mesmos. Então, eu tenho que começar a fazer um trabalho desde como eu me vejo. Eu me aceito, porque como eu vou achar que o outro me aceita se eu já não me aceito, né? Se o outro tem né? Então, a gente começa trabalhando essa questão da transição desde essa visão minha. Eu falo, vamos deixar essa pessoa nascer. Vamos deixar, né, essa pessoa ter a sua própria identidade. Essa pessoa desejar, essa pessoa querer se ver no espelho, querer ter um relacionamento, querer viver em sociedade. Então, muitas pessoas veem não só a questão da transição de gênero trazendo muita angústia, né? Muita angústia, muito preconceito, muito não aceitação. Então, por isso que é uma coisa que, né, são casos que eu gosto muito de trabalhar. Porque é isso, a TCC vai ajudar muito nisso. E às vezes até a questão da família.
a família que não aceita e que também precisa estar ali no consultório também para ser feito um trabalho, porque muitas famílias acabam se afastando por conta disso, Sim. né? E uma coisa que eu quero te perguntar é como que a TCC, ela ajuda, né, no tratamento dessas questões de sexualidade? Vocês dizem a sexualidade num todo? Num todo. Então, vamos começar lá. Eu já citei casos, por exemplo, da questão da disfunção, né? Então, às vezes, esse homem, ele está tendo a disfunção erétil porque ele teve, no momento em que ele estava adoecido fisicamente, e agora ele tem certeza que ele não vai mais ter a vida sexual ativa. Então, era o medo que ele tinha que se transforma. Então, a TCC fala, trabalha seus pensamentos, trabalha essa visão que você tem de si, dos fatos que aconteceram, que isso vai mudar o seu comportamento, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, quando eu falo isso, eu sei que não é simples, que eu vou falar assim. E daí a gente faz lições, atividades que começam com processos simples, né? Então, vamos lá, qual é a visão que você está tendo do seu corpo, né? Então, tá tendo toque, tá tendo masturbação, não tá? Vamos começar por aí, antes de envolver outra pessoa. Então, a gente começa de processos simples para modificar mesmo. Mesma coisa na mulher, né? A mulher, principalmente essa questão do vaginismo, ele aparece muito por questões de criação. Então, se eu sei que o sexo é pecado e eu vou praticar o sexo, é como se fosse um mecanismo de defesa, né? Eu me contraio, eu fecho e não tem jeito, né? Acontece muitos casos assim, relacionados a muitos. isso. Religião, questões de familiares. Então, nós vamos trabalhar com essa mulher começando, o que é o sexo para você? O que significa? Você se sente culpada? Quais são os seus sentimentos em relação a isso? A gente sabe que pensamento traz comportamento, mas o que tem nesse meio? Emoções, né? Então, nós somos também seres de emoção. Então, quando você pensa sobre sexo, o que isso vem à tua cabeça? O que emoções isso transmite? Né? Então, a gente tem que trabalhar em tudo isso, né? Nessa visão de um sexo mais funcional, mais saudável, para que essas pessoas voltem a ter a vida sexual ativa. E hoje, se você pudesse, assim, pensar rapidamente nos maiores tabus e preconceitos que ainda existem relacionados à sexualidade, o que você diria? Nossa, tem alguns. Então, para o homem, como eu falei, essa questão do desempenho. Então, lá, falhou 1, 2 vezes, é o fim do mundo. Né? É o fim dele como homem. Como homem. Não, essa identidade aí, desista. Né? Não é... Enfim. Então, ele chega muito arrasado quando ele busca ajuda. A forma que ele se sente. Porque pensa, para o homem, nessa situação, buscar ajuda, ele precisa ser muito forte. Porque ele precisa lutar contra esse pensamento que ele tem dele mesmo, né? Então, a gente tem isso, essa dificuldade, começa daí, dessa dificuldade de buscar ajuda, né? Então, a gente tem isso, a gente tem a mulher como aquele ser que não deveria desejar. Ainda temos isso. Então, sexo, procriação. Então, a gente pensa que não tem, mas ainda tem muito, inclusive, crianças, meninas que são basicamente treinadas, ou seja, ouvem isso o tempo todo, né? Então, sexo, pecado, né? Principalmente porque envolve muito essa questão da religião, né? E os pais com medo que aconteça antes do casamento ou que tenha uma gravidez, ao invés de explicar, sexo é pecado. Então, ele vem com essa crença e com esse pensamento de que é errado. E que é poderoso, né? Porque é a partir disso que a gente vai criando os nossos pensamentos e isso vai refletindo nas nossas ações. Né? E até, né, só para complementar essa questão que você falou também de tabu e preconceito em relação à transição, bissexualidade, né? Ou seja, toda a sigla LGBTQIAPN+, sofre muito com isso. Cada um com uma coisa, mas no geral... não é normal, né? E esse não é normal faz com que a pessoa muitas vezes chegue no consultório falando, eu sei que eu não sou normal. E às vezes até querendo tirar a própria vida. Não, muito, né? As taxas de suicídio são gigantescas. E que conselho você daria para uma pessoa que está enfrentando dificuldades em relação à sua sexualidade hoje? Busque ajuda.
busque ajuda. Na terapia, você vai encontrar ferramentas que muitas vezes a gente não tem por si só, para entender o que está se passando, ou se você já sabe que realmente, né, é questão de transição de gênero, ou bissexualidade, enfim, você vai conseguir encontrar ferramentas para lidar consigo, com o outro, com a sociedade, né? Então, muitas pessoas acham que estão sós. Como eu falei, esse comportamento eu não sou normal. Uma pessoa que muitas vezes se sente assim, ela não tem amigos, né? Muitas vezes também não tem o apoio da família. Você estava falando da família. Infelizmente, alguns pais não apoiam, né? Não apoiam. Muitos tiram de casa, inclusive. Então, é muito para se absorver de uma vez só. Então, eu digo, procure ajuda, né? Quem não tem condições financeiras, procure as instituições, né? A gente tem muita clínica, escola em faculdades, né? Que ajudam, então, por uma taxinha mínima, às vezes sem taxinha. Então, é muito necessário essa busca por ajuda. E para a família também. Eu acho que essa ajuda para a família, porque você imagine, não deve ser fácil mesmo para as famílias que têm, por exemplo, nasceu um menino, foi batizado pensando, né, em religião, como menino, com nome masculino, e aí não se identifica, é uma mulher trans. O contrário também pode acontecer. E aí essa família também precisa reaprender a amar aquela pessoa da forma que ela é, né? Então, eu acho que precisa também de ajuda nesse ponto, acredito eu, né? Sim, né? Eu falo pros meus pacientes e pros pais, é realmente um luto, né? Porque às vezes, né, nos casos de uma mulher trans, você vai perder um menininho, mas você vai ganhar uma menininha. Então, né, trabalhar essa mente, trabalhar essa visão, né, do filho, ou da filha, daquele ser que precisa de todo o cuidado e carinho, que está passando por tanta dificuldade, né, tão importante. Infelizmente, muitos pais não vão, né, muitos pais veem essa dificuldade, ou acham, tá tudo bem, eu aceito, né, daquele jeito, às vezes não, né, simplesmente não quer enfrentar, às vezes, as situações, e acaba, às vezes, que as relações se estremecem, ou se perdem no meio desse processo, e é bem triste. Você falou da questão do luto, que acaba sendo a vivência de um luto. Na terapia também, eu acho que as sessões de terapia, elas ajudam também pessoas que estão em processo de luto, né? Com certeza, né? O luto, ele faz a gente, muitas vezes, como eu falei, encontrar ferramentas dentro da gente que a gente não sabe que tem, para lidar com as situações mais diversas, né? Então, ela traz muito autoconhecimento, ela traz muito trabalhar com uma visão até de futuro mais otimista. Isso não quer dizer que as coisas ruins não vão acontecer, mas quer dizer que você vai conseguir lidar com elas de uma maneira mais fácil, né? Então, a gente trabalha, né, a questão de luto muito presente, principalmente depois de agora, né, que a gente passou pela pandemia, de tudo que aconteceu. Pandemia do Covid. Exatamente, né? Muitas pessoas perderam pais, mães, namorados, enfim, né? E também é muito importante trabalhar isso na terapia, porque, né, principalmente falando do Covid, foi tudo muito rápido, né? Então, a gente tá falando de mais isso ainda, pessoas que não tiveram tempo de lidar com isso, tempo de se despedir, então... Tá. É uma pena, mas nós já estamos nos encaminhando para o final. Eu ficaria muito tempo conversando com você, porque um assunto puxa outro. Sim. Essa questão da psicologia, da terapia, a questão até propriamente da sexualidade, da avaliação psicológica, é algo que chama atenção, que a gente quer saber mais, mas... Você vai deixar depois os seus contatos para que as pessoas que tiverem interesse em saber mais te acompanhem. Nós temos aqui, para finalizar, um quadro chamado Habla Empreendedora. Esse quadro, ele traz perguntas rápidas e exige respostas rápidas. Ai, meu Deus. Deixa eu até tomar uma aguinha, então. Topa, Flávia? Bora lá. Bora lá. É assim que eu gosto. Uma palavra que define saúde mental. Bem-estar. Um hábito essencial para o bem-estar emocional. Equilíbrio.
Equilíbrio, gente, equilíbrio, né? Na nossa vida, nós somos profissionais, nós temos filhos, nós temos casa, nós temos o estudo. Se a gente não equilibrar as coisas, realmente não há saúde mental. Ótimo. Um filme que todo mundo deveria assistir e que trata de saúde mental. Temos alguns. Vou citar hoje um que fala sobre um transtorno, né, que está sendo muito falado, que é o transtorno bipolar. Então, tem um filme muito interessante que traz isso de uma forma, assim, até leve, eu diria, que é O Lado Bom da Vida. Né? Acho que ele concorreu ao Oscar, enfim. Então, ele traz a bipolaridade, assim, você consegue ver aspectos, ver comportamentos, né? E de repente, até se identificar com alguns, procurar ajuda, né? Que muitas vezes a pessoa nem sabe o que é, né? Porque a gente traz essa palavra bipolaridade com muita... peso, muito peso. E assim, de uma forma no dia a dia. Às vezes a pessoa... Tô com frio, tô com calor, hoje eu tô bipolar, né? E a gente fica com esse conceito que, na verdade, não é bem assim na prática, né? O transtorno bipolar não é isso, não é você mudar de ideia, não, né? Então, é um filme que ele traz isso e é bem legal, com uma mensagem bem bacana também. Eu, como leiga, eu vou indicar o meu filme, que é o Divertidamente. Fui assistir no cinema, o 2, e ele é lúdico, e, ao mesmo tempo, ele é informativo. Para quem não conhece nada sobre a mente, sobre a forma e memória, ele ajuda muito. Sim, e é um filme, como eu falo, né? Eu trabalho eles na infância, né? Eu trabalho esse filme com os meus pacientinhos, né? Os adolescentes até. Mas é um filme para todas as idades. Todo mundo devia acompanhar, todo mundo devia entender, né? Mais ou menos de uma forma lúdica como isso acontece. Então, é muito bonitinho. Viu só, gente? Eu também sou cultura. Uma dica para lidar com estresse. Faça ou recupere alguma atividade que se perdeu pelo caminho, sabe? Na vida a gente vai deixando muito. Como eu falei, é trabalho, filhos, estudo, casa, contas, e a gente vai se perdendo a nossa identidade. Coisas que a gente amava. Eu fazia isso quando eu tinha tal idade, depois eu perdi. Não, o tempo é hoje, faça. E uma mensagem final para quem está buscando ou precisa de ajuda psicológica. Não foi tão rápido, né? Porque psicólogo, ele não consegue dar uma mensagem, uma palavra. Mas eu digo assim, procure ajuda. Você vai para a primeira sessão, você não gostou do profissional? Procura outro. Tem vários profissionais, como eu falei, são vários tipos de abordagem. São vários, né, seres humanos diferentes que vão te atender. Então, procure aquele que você vai ter uma aliança. Procure aquele que você vai se sentir acolhido. Aquele que vai entender a tua situação. Aquele que vai te ajudar, sabe? Se você teve, de repente, 1, 2 experiências ruins num consultório, se você não se sentiu ouvido, né? Às vezes, infelizmente, acontece. Meus pacientes chegam, olha, aconteceu isso. Não desista, vai, procura outro profissional, tenta, uma hora você vai encontrar aquele profissional que vai ser tudo aquilo que você buscou e vai te ajudar, como eu falei, a construir essas ferramentas, te ajudar nos processos, nos transtornos, naquilo que você estiver procurando. Com quem você se identifica. Exatamente, né? A aliança é muito importante, eu falo para os meus pacientes, é uma das coisas mais importantes, e aí que a gente fala nessa questão do ser humano ser um indivíduo único. Eu não vou tratar todos como se fosse um protocolo. Se eu fizer isso, se eu robotizar meu atendimento, eu não vou ter essa aliança. E eu quero que ele sinta que ele realmente é único para mim. Que eu vou ajudá-lo da melhor maneira com tudo aquilo que eu tenho. Sabe? Então, acho que isso é a raiz da nossa profissão. Eu vi esses dias um vídeo que diz assim, o terapeuta também torce por você. Claro que torce, eu vi também, eu amei. E é isso mesmo, muitas pessoas falam, você tá ali, mas é questão financeira, porque no final você paga a sessão. Sim, porque é o nosso trabalho, é aquilo que, né, eu gasto, por exemplo, né, fortunas em estudo. Mas, e no final, é claro, eu preciso ter uma recompensa para isso. Mas não quer dizer que eu não me importo com cada um que senta ali. Flávia, dicas valiosíssimas, né? Ajuda, o apoio com a saúde mental, a ajuda que você dá para os pacientes,
Acho que em nome de todo mundo, gratidão mesmo, porque é uma profissão, eu imagino, extremamente difícil, mas ao mesmo tempo é uma profissão que salva vidas. A área da saúde, assim, eu costumo dizer que é uma área, assim, que merece realmente aplausos. Então, muito obrigada pela sua vinda. E agora eu preciso dar revelar a identidade para o público que está nos vendo e nos ouvindo. A Flávia é minha irmã. Chocando 0 pessoas. Vocês viram o sobrenome parecido, né? Só o sobrenome. E eu falei para a Flávia, Flávia, você precisa ir no podcast, porque eu acompanho, embora eu não lembrasse da história da psicologia lá, como que surgiu a análise de sistema de psicologia, mas é uma profissional exemplar realmente, que estuda, que se dedica e que se preocupa com os pacientes. Mas é uma alegria enorme ter você aqui. Muito obrigada pela sua vinda, realmente. Eu que agradeço pelo espaço. É sempre bom poder falar. E, por exemplo, eu sempre falo, se uma pessoa se sentir de repente tocada, se uma pessoa for procurar ajuda, se uma pessoa conseguir de repente, né, melhorar, valeu. Como que as pessoas te encontram Como que as pessoas te encontram, falam com você? Então, meu contato é o 41 995 95 0280 ou no Insta pelo @psi Flávia Trindade. Psi, PSI. Ótimo, então, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio Habla Empreendedora. Esses episódios estão ficando cada vez melhores. E lembrem-se, juntas nós vamos conquistar o mundo dos negócios. E quem duvida de uma mulher com um microfone, um propósito e uma história para contar? Nos siga nas redes sociais e nos principais agregadores de podcast, @Habla Empreendedora. Até a próxima.